Muito boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, 18 de abril de 2026, reunião de emergência de Donald J. Trump, porque o Estreito de Hormuz está fechado e o Irã está ameaçando navios e atacando-os e cai. Cai a esperança do diálogo e da diplomacia. Família, seus likes, seus comentários, vamos começar. Família, boa noite e bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo com as últimas notícias da situação atual. E é que quando são 9h22 da noite, 10h22 em Israel, 9h22 na Espanha, coisas estão acontecendo. Neste exato momento, em Washington, há uma reunião de emergência do Gabinete de Segurança. Os mais fiéis de Donald J. Trump, porque o Irã rompeu completamente toda a estrutura que havia sido planejada. Donald J. Trump para os próximos dias, que incluía a possível assinatura de um cessar-fogo completo ou um acordo de paz por alguns anos. Marco Rubio, o diretor da CIA, J.D. Vance e toda a equipe reunidos de emergência explicando para Trump que mais uma vez o enganaram. O jogo? O trapaceiro. Ele foi vítima de um golpe. Trump acreditou que Ghalibad e Arak eram os homens com quem ele deveria negociar, mas perceberam que não são eles com quem precisam negociar. E dentro do próprio Partido Republicano, exigem que Donald J. Trump tome medidas imediatamente, no máximo em 2 dias, para que isso acabe de uma vez por todas. A situação é inacreditável. Donald Trump se reuniu com os principais funcionários de segurança nacional na sala de situação neste sábado, com o aumento das tensões com o Irã após novas ameaças e ataques de fechamento. Ameaças de fechá-lo e ataques no Estreito de Hormuz. Altos funcionários dizem que a diplomacia recente conseguiu algum progresso em questões nucleares, como o enriquecimento. Mas ainda existem grandes lacunas. Eles não querem entregar o urânio. E a Marinha? A que não existe, mas que está lá, do Irã, enviando mensagens pelo canal 16. Esta gravação não está confirmada. Tá havendo muita agitação agora mesmo. Eu vou colocar. Cada um que tire suas próprias conclusões e veja se a mensagem faz sentido ou não. Mas é isso que está dizendo a Marinha da Guarda Revolucionária. Aqui é a Marinha Cepa do Irã chamando você no canal 16. O Estreito de Hormuz ainda está fechado. Nós o abriremos por ordem do nosso líder Imam Khamenei, não pelos tweets de alguns idiotas. Se você quiser passar pelo estreito, deve pedir permissão à Marinha Cepa do Irã. Embarcações que tenham ligação com nossos inimigos serão alvo se tentarem passar por lá. Estreito de Hormuz encerrando. Não está confirmado. A anterior sim está confirmada, a do petroleiro indiano implorando por sua vida. Mas o que diz aqui? Não. Todos os navios no Mar de Omã. Aqui é a Marinha Cepa iraniana falando. Esta é a Marinha da Guarda Revolucionária. A Marinha Cepa é a Guarda Revolucionária. No canal 16. No canal 16. O Estreito de Hormuz ainda está fechado. O Estreito de Hormuz continua fechado. Nós o abriremos por ordem do nosso líder Imam Khamenei. E só será aberto sob as ordens do nosso líder, Khamenei. Não pelos tweets de algum idiota. Não pelos tweets de algum idiota. Você quer passar pelo estreito? Se querem passar pelo estreito, devem pedir permissão à Marinha Cepa iraniana. Vocês terão que obter permissão da Guarda Revolucionária Iraniana. Todas as embarcações que tenham ligação com nossos inimigos. Todos os navios que tenham conexão com nossos inimigos. Serão
serão alvo se tentarem passar pelo Estreito de Hormuz. Vão estar ou vão ser alvo se passarem pelo Estreito de Hormuz. Vão ser atacados? Desligo. Desligo. É aí que está a situação. É aí que está a situação, mas cuidado. A coisa fica mais complicada. Notícia de última hora. Urgentíssima. Segundo todas as indicações, os primeiros relatos que estão chegando, informações que podem apontar para a autoria do Hezbollah, um soldado francês da Unifil morreu em combate com o Hezbollah. Outro ficou ferido. Dia ruim para a França. Dia ruim para a Unifil. Mas isso não passa na TV. Parece ser que um capacete azul francês foi assassinado e outros 3 ficaram feridos em um tiroteio com o Hezbollah no sul do Líbano hoje. Os soldados foram levados de helicóptero para um hospital em Beirute. E o primeiro-ministro francês agora está exigindo que as autoridades libanesas prendam os responsáveis. Sentimos pelo soldado francês e pelos feridos? Mas que curioso. Que curioso. O oficial do Hezbollah, de novo, afirma que a força do Irã foi inocente. O que está acontecendo? Membros do Hezbollah voltando para o sul em combates com a Unifil. Não parece bom. Não parece nada bom. Por quê? O que será que aconteceu? O que será que ocorreu? Parece que os soldados da Unifil estavam retirando munições abandonadas do Hezbollah e isso não agradou ao Hezbollah. Essa é a chegada do helicóptero a Beirute. Nem Macron, que diz que é preciso prender os responsáveis, que prendam Naim Kassem. Prendam... De novo, mais uma vítima que não deveria ser uma vítima e que não deveria estar lá quando há uma guerra em andamento. Mais uma vez, a Europa falha com seus soldados. Neste caso, podemos lamentar, ou temos que lamentar, a morte de um soldado francês e feridos. Mas poderia ser um espanhol. Volto a enfatizar isso. Os familiares dos soldados espanhóis... Obrigado. Estão cansados e desesperados diante da situação das tropas destacadas no Líbano. Temos um comunicado oficial das Nações Unidas da Unifil. Comunicado breve, ao contrário de outras vezes, quando Israel ataca bases ou veículos da Unifil, geralmente divulgam mais detalhes. Hoje não ousam dizer abertamente que foi o Hezbollah. Esta manhã, uma patrulha da Unifil que estava removendo munições explosivas ao longo de uma estrada na aldeia de Canduria para estabelecer contato com posições isoladas da Unifil foi atacada com tiros de armas leves por atores não estatais. Atores não estatais, diga isso claramente de uma vez, pelo amor de Deus. Se chama Hezbollah, se chama Irã. Parem de maquiar isso. Atores não estatais. Vergonha da Unifil. Vamos rapidamente para a área onde ocorreu esse incidente. No Líbano. É impressionante, hein? Bom, então... Os soldados espanhóis, a alguns poucos quilômetros, eles têm um posto.
Nessa localidade, aqui ocorreu um incidente onde um soldado francês perdeu a vida desnecessariamente por uma guerra que não é dele contra um grupo terrorista. Que seu país, que seu presidente insiste em defender e permitir que continue existindo. É assim que agora chamam o Hezbollah, atores não estatais. É assim que agora querem retratá-lo. Esta é a base da Unifil. Esta que vemos aqui. Os soldados saíram da base para limpar o caminho de armadilhas. E eles foram massacrados. É aí que está a questão. É aí que está a situação agora, neste momento. Em um mundo que parece não entender o que está acontecendo. Na Europa, defendendo o Hezbollah. Muito bem. As FDI dizem que eliminaram vários terroristas do Hezbollah depois de identificar uma célula que se aproximava das tropas no sul do Líbano, em violação do cessar-fogo, representando uma ameaça imediata. A Força Aérea de Israel realizou o ataque para neutralizar a ameaça. E o Donald Trump, o que ele diz? Sim. O que o presidente dos Estados Unidos diz? Se é que ele tem algo a dizer. Com certeza tem. Com certeza o presidente dos Estados Unidos vai falar. O que é que o presidente dos Estados Unidos... Quando você está disponível? O que o presidente dos Estados Unidos diz? O que o presidente dos Estados Unidos diz? O que o presidente dos Estados Unidos diz? É o que o presidente dos Estados Unidos diz, pisoteando os iranianos durante 47 anos. Mas agora não mais. Agora não mais. Trump disse que agora não mais, mas... não sei se dá pra pisotear no mar. Mas a imagem é assustadora. A imagem do que tem aqui agora mesmo é um quadro de terror. Todos os navios abandonaram a zona do Estreito de Hormuz. Eles estão amontoados. Assustados. As tripulações tremendo. O Irã pode ter lançado mísseis e drones, e novas informações sobre o incidente estão surgindo. Pelo menos um míssil contra um cruzador. E um drone contra um dos navios, causando danos não significativos, abrindo fogo com armas a partir dos barcos. Isso é uma verdadeira loucura. O que acontece agora é uma loucura. Donald Trump tem 2 dias para resolver isso. Não me surpreenderia se Donald Trump anunciasse a ampliação do cessar-fogo. Não vou me surpreender. Por quê? Ele ainda não tem o porta-aviões na região. Além disso, a notícia que demos no programa anterior. Se vocês não viram, convido vocês a assistirem. O que se Gerald Ford já está no Mar Vermelho. Nossas informações foram confirmadas. Obrigado. Análise de há pouco. Eles estão no Mar Vermelho. Vamos ver o que ele disse. Galibaf que estava falando. E também temos que lamentar, infelizmente, a morte de outro reservista, pelos ferimentos recebidos em combate no Líbano. Temos a imagem, vamos mostrar já. É um dia complicado. Muito difícil para todos, principalmente para Israel, por tudo o que ocorre e é dito. E tudo o que está acontecendo neste momento. Algo precisa acontecer. São processos. Este é mais um processo. Donald Trump precisa entender que não pode negociar com essas pessoas, pois está lidando com o grupo errado. Precisamos entender o que está acontecendo. Estamos ao vivo com 15 mil pessoas. Família, por favor, ainda faltam muitos likes. Divulguem a live nas redes sociais. Divulguem em todos os grupos do Telegram para que mais pessoas cheguem. Porque temos mais informações, inclusive imagem. Outro herói de Israel que caiu, infelizmente, o sargento Mor, o reservista Barak Kalfon.
de 48 anos. Deixa uma família. Isso é muito difícil. Muito difícil, porque este sargento morto, como todos os soldados que lutaram, eles têm dado suas vidas. E estão dando suas vidas pelo seu país. Para que agora seja alcançado um cessar-fogo. E deixa o Hezbollah matando soldados da UNIFIL. Pelas estradas do Líbano. É impressionante. Muito triste. Muito duro. Mas a justiça, nesta vida ou em outra, será feita. Não tenho dúvida. A confiança é total. Galibad. Obrigado. E ainda ri de Donald Trump do meio planeta. O que Calibás disse? Ninguém em Israel está mais animado que Calibás agora. Senhoras e senhores, a violência está sob controle da democracia islâmica. É por isso que Minhub quer que Minhub faça isso, pois nós prometemos. O Estreito de Hormuz está sob o controle da República Islâmica do Irã. Respondemos de maneira decisiva à tentativa por parte dos Estados Unidos de limpar Minas. E consideramos isso uma violação do cessar-fogo. A situação escalou até quase chegar ao confronto. Mas o inimigo recuou. Se atualmente há tráfego no estreito, é porque o controle do estreito está em nossas mãos. Os Estados Unidos anunciaram um bloqueio nos últimos dias. Essa é uma decisão imprudente e ignorante. É importante. É impossível que outros passem pelo estreito enquanto nós não podemos. Se os Estados Unidos não suspenderem o bloqueio, o movimento através do Estreito de Hormuz definitivamente será restringido. Calibás. A coisa não para por aqui. A história de Calibás não termina aqui. Porque tem mais. Tem muito mais. Essa. Não resta aqui atenção ao mundo dos navegadores, porque não vai ser o único estreito do qual vai poder se recuperar disso. Menos. Castrar Neuquá. Estreito do Mar Vermelho, Bab al-Mandeb, no Iêmen. Temos uma artéria cortada, o Estreito de Hormuz. Agora o Irã diz que, se o Estreito de Hormuz não for aberto imediatamente e o bloqueio dos Estados Unidos não for suspenso, o bloqueio no Mar Vermelho será total. O Irã já deu ordem aos iemenitas, aos Houthis, para se prepararem para fechar o estreito. Mísseis, drones navais e drones aéreos aguardam Gerald Ford ao sul do Mar Vermelho para a próxima batalha. A batalha final desta guerra. Meu Deus, a confusão que vai se armar aqui. Comunidade, eu nem quero imaginar o que vai acontecer aqui nas próximas semanas. Se isso não for resolvido, vamos ter um colapso total em nível mundial. Se alguém não parar o Irã, que as pessoas esqueçam combustível na Europa. E esqueçam de comprar na Temu e AliExpress. Parece brincadeira, mas não é.
Todo o comércio asiático de carros, tecnologia, eletrônicos e bens de consumo vai ser bloqueado se o Estreito de Bab el-Mandeb for fechado. Os navios vão ter então que fazer a rota pelo Cabo da Boa Esperança na África do Sul, subir a partir dali e entrar no Mediterrâneo pela Porta dos Fundos ou pela porta principal, não pelo Canal de Suez. Isso vai tornar tudo muito mais caro, vai fazer com que o transporte fique mais caro, que os seguros fiquem mais caros e que também tenham que passar por uma área bem conhecida desde a antiguidade, a Rota dos Piratas da Somália. Aqueles que estão esfregando as mãos e afiando suas facas para a chegada dos navios bloqueados. E o que Donald Trump tem que fazer? Qual que é o próximo passo? O que precisa acontecer agora? O que vai acontecer e o que precisa acontecer está destinado, está escrito. Hoje soldados franceses morrem no Líbano. Amanhã podem ser outros. Hezbollah seca as bases da Unifil, bases que não são pequenas, vocês estão vendo aqui. Eles tentavam chegar até esta outra base, limpando esta estrada. E agora Macron exige que os responsáveis sejam detidos. Isso nunca vai acontecer. O mundo está cada vez mais desconectado da realidade. Estamos em sério perigo neste momento. O que está acontecendo na Espanha? O que está ocorrendo? A campanha eleitoral. Há movimentos da esquerda. Uma espécie de mega aliança contra os Estados Unidos da América. Vamos ver a última, porque agora mesmo, enquanto estamos conversando, o trem logístico está chegando a outro lugar. Os aviões de carga pesada dos Estados Unidos da América estão voltando para Ceiba, Porto Rico. Sabemos o que isso significa? Alguém suspeita do que pode significar a chegada de mais aviões e logística em Ceiba? Prestem bastante atenção na imagem. Voos de operações especiais. Voos de transporte pesado. E o que está acontecendo aí? Então preste atenção nisso. Escute. Democracia. Quero propor uma declaração contra a intervenção militar em Cuba. Que o diálogo e a paz prevaleçam. Quero propor uma declaração na Cidade do México. Intervenção militar. A paz prevalece. Simbal quer propor uma declaração conjunta para que os Estados Unidos não liberem Cuba. A Cuba da ditadura que já arrasta a uma geração inteira e as que ainda virão se não forem expulsos à força. Hoje eles se reuniram e Pedro Sánchez esteve muito ocupado, ocupadíssimo. Este é o futuro da Espanha e o que espera os espanhóis. Aqui na Espanha estamos aprovando e impulsionando um processo de regularização de 500 mil de imigrantes. Mais de 500 mil de imigrantes. É mentira. São mais de 500 mil. São mais de 500 mil porque não existe nenhum censo dos que realmente podem ter a opção de serem regularizados. E além disso, 500 mil para ele não serve.
Ele precisa de pelo menos 2 milhões que votarão nele após as eleições, podendo chegar a 2,5 milhões pelos dissidentes que talvez nem votem ou acabem votando em um partido islâmico que apareça nas eleições um dia desses. Vai saber. A saberlo. Futuro reserva com Pedro Sanches. E eu quero lhe dizer... E eu quero dizer à direita e à extrema-direita que se opõem que a Espanha é filha da migração e não vai ser mãe da xenofobia. Muito bem. Preparem-se. Vergonha para aqueles que se calam diante da injustiça. Vergonha para aqueles que exploram os trabalhadores e trabalhadoras, aqueles que criminalizam quem é diferente, aqueles que transformam direitos em mercadorias, aqueles que defendem o privilégio das elites, aqueles que apoiam a guerra e a violência em Gaza, na Cisjordânia, na Ucrânia, no Líbano, no Oriente Médio. Vergonha para eles, para nós o orgulho. A vergonha. É terrível. Isso que está acontecendo é terrível. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Espanha está em grave perigo. Em grave perigo. Em 2 dias se acaba o artrófago. Essa espécie de flotilha que agora os países querem montar diz isso. Para a esquerda, para liberar ou manter a paz no Estreito de Hormuz não vai chegar. Vendo o que aconteceu hoje, eles não vão enviar nenhum navio, ninguém quer que apareça um pouco de ferrugem em algum dos seus sucateados navios. Porque o investimento não é suficiente para defender um simples Estreito de Hormuz do Irã. É muito triste. É triste ver onde chegamos com uma política de fronteiras abertas em todo lugar, onde qualquer um entra sem ter seus crimes verificados e sem ter informação de quem é a pessoa que está entrando. Pode entrar alguém com distúrbios mentais, até um serial killer. Pode entrar um médico, uma pessoa digna ou um imigrante que vem trabalhar. Não se sabe. Para o bem e para o mal, não se sabe. E esse é um dos problemas. O controle de fronteiras que existe agora mesmo na Europa é nulo. Não existe. E depois, infelizmente, temos que lamentar as coisas que acontecem. Claro, a maioria dos imigrantes vem trabalhar na Espanha em busca de um futuro melhor. Como a quantidade de venezuelanos que há na Espanha e que hoje mesmo estiveram na Praça do Sol para ver Maria Corina Machado. Sucesso de Maria Corina hoje, sem paliativos. Ela conseguiu reunir um grande número de venezuelanos que estão em Madrid. Bem, boa imigração. Isso é bom. Mas, infelizmente, porque um pequeno número ou um grupo dentro desse total são pessoas que têm na cabeça destruir o Ocidente. Pois aí já temos o problema. Infelizmente, aí já temos o problema. Um problema grave, sério. Muito sério. Há informações de que aviões Harrier estão começando manobras sobre a área próxima a Cuba. Também há informações neste momento de que aviões de combate naval, como este P-8, estão realizando operações por toda a região da fronteira entre o México e Cuba. Tudo isso está acontecendo agora mesmo, está ocorrendo neste momento. Um mundo que parece desabar, e que a qualquer momento, o último alicerce deste planeta, o último que sustenta, a última parede que sustenta, a queda completa do nosso sistema, está cada vez mais enfraquecido. É isso mesmo. É exatamente isso que está acontecendo neste momento. E é com isso que estamos lidando. É um assunto complicado. Muito complicado. O que mais diz, Pedrito?
Pedrito também continua com a dele. Maria Corina não quis vê-lo e recusou o convite dizendo: Pedro, não quero te ver. E menos ainda sendo amigo de quem você é amigo. Eu peço a vocês que não se deixem enganar, que não nos enganem, porque os ultras e a direita não gritam porque estão ganhando. Eles gritam porque sabem que o tempo deles está acabando. Mas eu peço a vocês que não se deixem enganar. Que não nos enganem. Pedro disse para não nos enganarem. Vão pedir 10 anos de prisão para a esposa dele, só isso. Por corrupção. Mas não se deixem enganar. Não se deixem enganar, por favor. Não se enganem. Como é que vão enganar vocês? Quem quer enganar? As imagens de hoje são impressionantes. E reparem, um vídeo da guerra de Gaza, para que vocês percebam com o que tiveram que lidar. Os soldados de Israel, para que as pessoas entendam quando dizem, é que destruíram tantas casas, destruíram tanto. Fizeram isso, fizeram aquilo. Vocês é que vão lá. Para um bairro de Gaza, para resgatar sequestrados. Que entrem numa casa com máquina de lavar. Sim, uma máquina de lavar. Vocês estão vendo aí? Isso é uma máquina de lavar. E te colocam dentro da máquina de lavar. Um artefato explosivo. Para quando os soldados de Israel entrarem para procurar os sequestrados, explodir o prédio. Seus sorrisos. Os sorrisos do terror. Orgulhosos de terem massacrado no 7 de outubro milhares de pessoas. É contra isso. Pois é isso. O que Pedro Sanches sente, muito triste. Tipos que se movem em túneis, que prendem pessoas em túneis. Mas más notícias para Pedro, obrigado. É que eles estão mortos. Israel os eliminou. Não se deixe enganar, Pedro. Não se deixe enganar. Ainda era um país que está disposto a lutar. Que você se enganou. Pedro se enganou completamente. Muito mesmo. O que ele diz? Lindsey Graham, um dos braços direitos de Donald J. Trump. Vamos ver isso já, em segundos, no Estratégias Militares. Porque Lula também falou. O que Lula disse? Que ele esteve lá em Madrid. Ele esteve lá tomando banho, com Simbal, com Petro, com Sanches. Ele esteve lá. Um formigueiro de gente sinistra. Vocês vão ver agora. Família, curtidas e comentários agora são essenciais. Lula. O outro amigo dos amigos. Estados Unidos aceitaram o acordo. E agora estamos atrás de outra vez. De construir a ideia de que Devemos parar de espalhar mentiras para destruir os outros. A América Latina é vista como terra do narcotráfico, o mundo árabe como de terrorismo. E quem é o mocinho nesse mundo? A invasão do Iraque foi uma farsa. Onde estão as armas de destruição em massa que Saddam Hussein supostamente tinha? Nunca foram encontradas. A invasão da França, Inglaterra e Líbia foi outra mentira que causou um dano enorme. Naquele momento da nossa história, a invasão e o genocídio perpetrados por Israel em Gaza são outra mentira muito grande. Agora, o bombardeio de Israel ao Líbano, com que pretexto? E a invasão dos Estados Unidos ao Irã, com que justificativa? Essas pessoas tentam nos mostrar um mundo paralelo, como se fôssemos tolos. Amebas, não conseguimos enxergar o que de fato ocorre. Obrigado. E do que está acontecendo? É bem claro. Canal 7 de Israel. As agências de segurança de Israel investigam um caso grave. Isso é importante. Um caso grave.
de espionagem em que os soldados da Força Aérea supostamente trabalharam com agentes iranianos. Informa que compartilharam informações militares sensíveis, bases, armas, capacidades e coletaram dados sobre autoridades. Incluindo Smotrich, 2 principais suspeitos foram detidos por cerca de 1 mês, e acusações são esperadas em breve. E claro, também levaram o Partido Democrata de passeio para a Espanha. Ele nos levou a uma guerra onde não havia nenhum perigo, sem objetivos. Temos um presidente fraco que nos levou a uma guerra onde não havia nenhum perigo, sem objetivos e sem plano de saída. Temos um presidente de mente fraca e ansioso para puxar o gatilho, que nos arrastou para uma guerra onde não havia nenhuma ameaça, sem objetivos claros e sem plano de saída. Precisamos chamar isso pelo nome. Isso é fascismo, ou pelo menos é um fascismo curioso, como eles diriam. Esse sujeito, Tim Wolf, que além de tudo é um sujeito desprezível, disse que não havia nenhuma ameaça contra os Estados Unidos da América. Não havia ameaça aos Estados Unidos da América. Tchau. Mas essas pessoas, em que mundo vivem? Alguém pode passar um vídeo para Tim Wolf? Morte à América! Morte à América! Morte à América! Morte à América! Morte à... Você acha que esse Morte à América representa pouca ameaça? Por que mentem? Porque o Partido Democrata mente. O que está acontecendo? Amigos nos Estados Unidos, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Partido Democrata? Eles perderam completamente o rumo? Aliás, neste exato momento. Exato momento. O P8 que está vigiando está voltando. O estreito. A qualquer momento isso pode explodir. Cuidado com isso. Muito cuidado com essa história. 20 mil pessoas agora mesmo ao vivo. Família, estamos faltando muitos likes. Desastroso o que aconteceu com o Partido Democrata. Irã responsável pela morte de centenas de americanos no Iraque e no mundo. E o Partido Democrata se pergunta se eles são uma ameaça, se não são uma ameaça. Não sei que tipo de ameaça eles representam. São os mesmos caras que deram 40 milhões de dólares para o Hamas para preservativos e acabaram fazendo balões para incendiar os campos ao redor da fronteira de Gaza. São os mesmos caras que enviavam ajuda humanitária falsa. Da Al-Said iam armas escondidas, munições. São eles, são os mesmos. Não se engane. A desigualdade aumenta. A mudança climática acelera de forma assustadora. A tecnologia está se tornando menos humana. E, compreensivelmente, isso faz com que as pessoas fiquem bastante céticas em relação ao governo e desesperadas o suficiente para tentar qualquer coisa. Se você está se perguntando o que diabos há de errado com os americanos, eu ouço alguma versão disso todos os dias. Olha, eu realmente não gosto do Trump e não sei se ele está certo, mas pelo menos ele está disposto a tentar quebrar as coisas e tentar melhorar. Agora, eu sei que isso é uma grande besteira, mas é assim que as pessoas estão se sentindo. É esse sentimento que alimenta o fascismo. Que loucura.
O que ele acabou de dizer, se você está se perguntando o que diabos está acontecendo com os americanos, eu ouço alguma versão disso tudo todos os dias. Olha, eu não gosto muito do Trump, e não sei se ele está certo, mas pelo menos ele está disposto a tentar quebrar as coisas e tentar melhorá-las. Agora, eu sei que isso é estúpido pra caramba, mas é assim que as pessoas se sentem. Esse é o sentimento que alimenta o fascismo. Tremendo. Esses malucos estão em campanha total? Y es alucinante. Pagaram a viagem para o senador de Minnesota, possível candidato nas próximas eleições. Anote isso. E Pedro Sanches disse isso sobre Gaza. Vergonha para aqueles que se calam diante da injustiça. Vergonha para aqueles que exploram os trabalhadores e trabalhadoras, para os que criminalizam o diferente. Bem, o sogro dele, as saunas. Ávalos. Nos clubes. Os que transformam direitos em mercadorias, defendem privilégios das elites e apoiam a guerra. Ele não é elite, ele viaja de classe econômica. A guerra e a violência em Gaza, na Cisjordânia, na Ucrânia, no Líbano, no Oriente Médio. Vergonha para eles, para nós, orgulho. Sim, é o orgulho. É o orgulho. Este é o orgulho em uma máquina de lavar. Olha, já tinham me ocorrido várias coisas, mas numa máquina de lavar não. Na verdade, nunca pensei em pôr uma mina antitanque numa máquina de lavar para explodir o prédio quando os soldados passassem. Nunca tinha pensado nisso, para ser sincero. São coisas curiosas, né? Novas condições do Irã. O Irã agora tem novas condições? Vamos lá, hoje é sábado e o corpo sabe, e queremos novas condições. Já que Donald Trump está indeciso, vamos ajudá-lo. Será concedida passagem prioritária pelo estreito apenas aos navios que pagarem uma taxa a Teherã. Os navios que não cooperarem com esse mecanismo serão obrigados a esperar em alto mar. Uma medida que parece uma escalada na tentativa do Irã de controlar militarmente a região. Ou você paga ou não passa. Acho que só os navios deles vão passar. Terrível, muito terrível. É horrível a situação que está acontecendo agora. É horrível. Você deixou claro que eu podia ir. Meu nome é o segundo na sua lista. Você deixou claro que eu podia ir. Agora você está lutando. Deixe-me retribuir. Saiba, Neve! Saiba, Neve! Saiba, Neve! Saiba, você deixou isso claro para mim! Você deixou claro que eu podia ir! Saiba, Neve! Saiba, Neve! Este é o capitão... De um petroleiro. Ouçam a voz dele, não precisam da tradução, apenas percebam o tom. Enquanto está sendo atacado pelo Irã, um navio civil desarmado. Você me deixou claro. Meu nome é o segundo na sua lista. Meu nome é o segundo na sua lista para me deixar passar. Você me deu autorização para ir. Agora você está lutando. Vocês estão atirando em mim. Vocês estão atirando em mim. Me deixem dar a volta. São bárbaros, são verdadeiros bárbaros e o mundo não percebe, não quer perceber o que está acontecendo aqui. Se aquele navio tivesse explodido com aquele ataque de drones, com aquele ataque de granadas,
Agora esse senhor estaria morto e sua família estaria preparando um enterro que provavelmente nem conseguiria pagar. Mas aí estão todos eles, todos preparados, e a situação é essa. Opinião minha. Acho que ao Galibaf restam apenas horas. Beleza. Nós levantamos, cortamos e queimamos com fogo. Acho que o Galibaf tem ganhado o tempo, mas o carrinho já está cheio. O carrinho do Galibaf já não tem e não vai ter nenhum tipo de oportunidade, nenhum tipo de possibilidade. Então fiquem muito atentos a isso, porque é possível que a qualquer momento isso exploda e voltemos à guerra total, completa com o Irã. O que diz Lindsey Graham? Bem, isso é muito interessante. Um dos braços direitos de Donald J. Trump, um dos homens em quem ele mais confia, às vezes é chamado de porta-voz de Trump. É muito crítico em relação ao Irã. Quer que eles sejam destruídos, não quer nenhuma negociação. E eu acho que ele fez a análise mais precisa do que está acontecendo neste momento. O que... Os iranianos nos deram muito com o que aprender nas últimas 24 horas. Se assim escolhermos o que aprendemos... Há cerca de 24 horas, o ministro das Relações Exteriores, o cara de terno, declarou os estreitos abertos à passagem livre. Ontem à noite, a Guarda Revolucionária Iraniana, os caras armados, atacaram um navio porta-contêineres e disseram que os estreitos estavam fechados. Aqui está o que aprendemos. O cara de terno não está no comando, quem manda são os caras armados. Eles são a Guarda Revolucionária Iraniana, que é o equivalente do Irã às SS ou à Gestapo. Uma distinção importante. Ignorar essa distinção é um risco para nós mesmos. Tenho toda a confiança do mundo de que o presidente Trump não vai deixar essa provocação sem resposta. E continuará pressionando por uma resolução rápida, seja pela diplomacia ou de uma forma que garanta que os Estados Unidos e o mundo controlem o Estreito de Hormuz, não o Irã. As mais de 900 libras de urânio altamente enriquecido que poderiam ser usadas para fabricar uma bomba suja ou rapidamente enriquecidas para se tornarem material de grau armamentista são completamente removidas do Irã. O programa de mísseis, o programa iraniano de mísseis e drones será limitado. Seu apoio a organizações terroristas chegará ao fim e nunca mais haverá um caminho no futuro para que o Irã desenvolva uma arma nuclear permitindo que enriqueça urânio. Como muitos outros países, o Irã pode ter energia nuclear pacífica, mas sem enriquecimento. Como este conflito for resolvido, determinará a estabilidade da região e do mundo pelas próximas décadas. Devido à forte liderança do presidente Trump, à imposição do bloqueio e ao nosso brilhante exército com o tempo, temos todas as cartas na mão. Opiniões no chat, vamos para os superchats agora mesmo. Família, superchats estão abertos. Vocês podem fazer seu comentário sobre o que está acontecendo neste momento. É uma situação, insisto, crítica, difícil, complicada, mas é preciso tomar decisões, e às vezes tomar decisões que não são as melhores. Estratégias, como posso entrar em contato com você? É muito importante sobre o tema de Cuba, Emílio, me desculpe, mas agora não estamos lendo os e-mails porque estão tentando acessar as informações do canal. Estão tentando nos localizar, colocaram preço na nossa cabeça, mais uma vez, e não estamos respondendo a nenhum tipo de e-mail nem e-mail de contato. Desculpe, mas é por segurança, espero que entendam. E se não fosse assim, já teríamos desaparecido. Gisele são atores não estatais, não têm figura política nem legal para assinar acordos. Filhos da puta das nações podres em Israel, já estamos de saco cheio disso. Atores não estatais. Essa frase é devastadora quando o Hezbollah matou um soldado francês. Albi, isso é covardia.
Cristina Acosta, além de Israel, e estamos com poucos recursos. No caso dos estreitos, os Estados Unidos desconfiaram. Apenas ricos especuladores ganham mais. Obrigado, Israel Estratégias. Tem alguém que ganhou e está ganhando muito dinheiro com isso. Muito mais do que deveria. Dan, olá Estratégias Tron. Você consegue programar uma operação como a da Venezuela, desta vez na Espanha, antes da política de jihad terminar? Saudações. Isso é impossível, Dan, por vários motivos. E também porque... Obrigado. A Espanha é membro da OTAN. Kenneth, estratégias. Não sou espanhol, mas dói ver a Espanha se deteriorando. É triste viver numa ditadura sem liberdade, onde você é exilado por pensar diferente. Kenneth, é muito difícil ter que deixar seu país para poder falar com liberdade. MRE, sou latino e acadêmico, para ir à Europa me pediram até o tamanho da calça. Meu primeiro encontro foi com muçulmanos fanáticos anti-ocidentais. Que porra é essa? E eu fui por 2 semanas. Então imagina. Mava, estratégias. Seu trabalho é incrível. Nem sempre concordo, mas sigo você pela sua integridade. Parabéns pelas conquistas. Mava, errar faz parte. Não precisamos concordar em tudo. Enquanto concordarmos nos pontos básicos, o resto é discutível, serve para construir. Nem todos precisam concordar com meu ponto de vista ou minhas análises. Fazer isso tornaria tudo isso chato, mas acredito que pelo menos tentamos fazer com integridade. As informações e evidências que fornecemos não inventamos manchetes. O que está acontecendo, o que está ocorrendo, e é aí que está o segredo de tudo isso. Sônia, muito obrigado mesmo, obrigado por esse superchat. Eu acho que o Partido Comunista Democrata se envolveu com a Irlanda pior do que as ogivas nucleares, diz Danis. Juan Fernando Magapotos. Obrigado pelo superchat, família. Família, nos vemos daqui a pouco. Temos outra notícia para dar a vocês. O Irã comprou um satélite da China e alguém encontrou algo que a China perdeu no mar. Não percam daqui a 2h30 aqui no Estratégias Militares. Hoje, muitas notícias, muita informação. Nos vemos no próximo programa.